Hoje, um grande privilégio que teremos a Santa Ceia. Faz tempo que não fazemos em época de convenção, mas nós a faremos hoje. É um momento solene, um momento único, na qual o pai de família se reúne com seus filhos, porque nós nos sentamos na mesa com o Senhor Jesus. Somos convidados como filhos a estar na sua mesa. E o que torna digno sentar na mesa é porque somos filhos. E como filhos temos que vir com dignidade a sentar na sua mesa. E esta palavra que vou ministrar, ela tem uma conotação com a Santa Ceia. Coloca aqui, enquanto para... Vamos abrir Filemão. Filemão se encontra antes de Hebreus ou depois de Timóteo de Tito. Talvez em 2365, essa página. É uma das cartas mais breves, que tem poucos versículos na palavra do Senhor. Filemão, quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. Estando preso, ele escreve essa carta. Ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta para diríamos hoje, um empresário, para um comerciante, para um homem muito rico, um irmão em Cristo, que talvez tenha se convertido, sendo Paulo o instrumento de Deus para alcançar este homem aos pés do Senhor. E Paulo está em Roma, preso, e estando preso, não se sabe da história de que maneira se achegou um certo escravo. Se conhecia a Paulo quando passava por Colossas. Mas ele soube que Paulo estava preso em Roma. E este escravo se converte através da vida de Paulo. E agora está convertido. É uma nova criatura, está salvo, e ele tem a oportunidade de conviver com Paulo, e ao ver que Paulo está preso, que está carente, que tem necessidade, que tem limitações, este escravo passa a servir a Paulo, como quem serve não a um amo, porque agora seu amo passa a ser Deus. Agora ele foi livre, resgatado por Deus, e ele passa a servir a Paulo como quem serve a Deus. O que podemos ver nessa pequena carta que Paulo envia desde Roma, o poder do Evangelho, como esse Evangelho veio para resgatar-nos. Ele veio para transformar-nos. Ele veio para nos tornar livres. E este escravo foge de seu amo Filemão. E ele percorre talvez uns 1.500 quilômetros. Sempre as capitais, né, atraem. Talvez Roma era tão bem falada como Miami, New York, Paris.
ou como Rio de Janeiro. E ele viaja até Roma e ali conhece a Paulo. Ele foge de seu amo. Mas agora Paulo o alcançou, se converteu e está servindo a Paulo. Mas chega um momento que Paulo entende que algo tem que ser reparado, que esse homem é um fugitivo e que tem um amo. E não é justo ele ficar como escravo, se servindo dele, sem o consentimento de seu amo. Vamos a ler essa pequena carta, pastor Sérgio, por esse amor que Deus lhe deu, que Deus lhe restaurou. Vamos a ler toda essa carta que tem poucos versículos, tem 25 versículos, desde o verso 1, por favor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon também, nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo preparas-me também pousada, pois espero por vossas orações vos serei restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Obrigado. Procure Efésios 4:22 depois, para ler. Quando você se converte, você não vai usar a sua conversão, que é uma nova criatura, para fugir do seu passado, mas para poder enfrentá-lo e superá-lo. Nós não fazemos o cristianismo uma nação, assim procuramos, através dele, uma conquista. E Paulo entendeu que ele tinha um assunto a ser tratado, a ser resolvido. Como disse minha esposa, que em Cristo Jesus, se encontramos algo, o que fazemos? Ou devolvemos a seu legítimo dono. Não fazemos vista gorda, não somos convenientes. E Paulo sabe que esse escravo fugiu
que tem um amo. E talvez seu amo gastou muito dinheiro com ele, ou comprou, e que significa muito dinheiro para seu amo. E que ele fugiu de seu amo. Como é que ele viajou 1.500 quilômetros? Vamos presumir que ele tenha roubado a seu amo. Portanto, há muita coisa a reparar. Nós, um tempo atrás, fizemos um manifesto no site da missão, na qual colocamos a nossa posição sobre política partidária. Não dizendo que nós não temos a postura na qual desconsideramos a política, mas sim não concordamos com política partidária, na qual se escolhe, se alia um candidato e sobe no púlpito e prega e fazemos aliança e recebemos favores, benefício. Sim, ensinamos a congregação o senso, o critério, votar devidamente, com sabedoria, com consciência, para que sejamos dignos de ter bons governantes. Que o papel da igreja não é disputar segmentos dos homens, mas que o papel da igreja é a posição de um reino que trazemos aos homens, de um governo, de uma verdade que muda os homens. E o trabalho do cristianismo é trabalhar no interior do homem, não um trabalho exterior, mas um trabalho interior. Esse é o papel da igreja. E nós vamos a falar de Paulo devolvendo um escravo a seu amo. Claro que, falando assim, choca. Por que ele está fazendo que esse homem, em vez de ser livre, volte a seu amo? Sabendo a crueldade que os amos cometiam com seus escravos. Os escravos eram pessoas que podem ser meramente para o prazer de seu amo, de sua ama. Eram tratados piores que animais. Não se tinha nenhuma consideração pelos escravos. Se alguém tinha vontade de surrá-los, los golpeavam, los batiam, los feriam, los matavam, los encarcelavam, los prisionavam. Era a vida dos escravos. Nós entendemos que o cristianismo não é uma bandeira que vai provocar uma sublevação sobre uma manifesto contra a escravidão. Porque não se trabalha dessa maneira. O cristianismo vai trabalhar no interior do homem. A revolução que nós causamos é uma revolução interna e não externa. E agora esse patrão Onésimo se converteu ao Senhor. Então Paulo disse: você vai receber um escravo que fugiu, mas agora não somente será um escravo que volta, você vai recebê-lo como teu irmão. Você é muito mais que isso. Você vai recebê-lo como se fosse eu. O pastor Júnior envia seus filhos a Curitiba. Quem vai recebê-los, ou receberá, na pessoa que significa que por trás está o pastor Júnior, pai das crianças. Respeito, a honra que tem o pastor Júnior. Se somos pessoas com honras, quem nos recebe vai dar o melhor, porque somos pessoas honradas. Paulo era um apóstolo, Paulo era um servo do Senhor, Paulo é o papai espiritual de Filemão. E Paulo está dizendo: olha, ele é meu irmão, eu estou me identificando com esse escravo que fugiu. E nesse momento, ali, voltar à tua casa, é como se fosse que minha pessoa está ali presente. Portanto, receba ele como se fosse eu.
Porque Deus quer que nós tenhamos esse afeto, esse relacionamento, essa consideração de um pelos outros. Que no reino de Deus não há exceção de pessoa. Leia, por favor. Acepção de pessoa. Está de falar espanhol aí? O microfone está aí? Tudo bem que tem a voz bonita, estilo Darcy, mas... No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. É esta? Efésios 4:32. Ah, desculpa, de 22. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sejamos benignos, perdoando-nos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então, está dizendo, Filemão, talvez este escravo te roubou. Se ele te roubou e ele te deve algo, usa esta carta como um pagaré. Eu estou assinando embaixo, eu estou me comprometendo. Se ele te causar um dano, eu vou pagar, eu vou reparar esse dano. Esse é o amor dos cristãos. Esse é o amor do reino do céu. Esse é o amor de quem vive em família, de quem ama, do trato com o meu semelhante. Quando o querubim Josimar, é um empresário que Deus tem levantado em Manaus, e como Deus tem prosperado sua vida, ele era risco, deixava a esposa na porta da igreja. Hoje, para a vergonha de todos, quase, não vou olhar rosto, ele é o primeiro em chegar na igreja antes que o pastor. Não ia falar que tu chegaste aqui, não. Comigo chegava antes que eu. E é o último em ir embora. E ele é um empresário, tem muitos empregados, trabalho, compromisso, mas a obra do Senhor para ele e sua esposa é prioridade. Mas ele deixava a esposa e nunca entrava. E hicimos um culto com o amigo, e ele foi. A primeira coisa que impactou que nós levantamos oferta e falamos de dinheiro. Já foi preparado. Eles são todos os dinheiristas. Aí no outro dia encontra a Thaísa, outra querubina, essa Thaísa bonita, linda, no shopping. E Thaísa disse para o irmão Josimar, isso mexeu tanto. Disse, ele me chamou de irmão. Me chamou de irmão. E nunca mais se foi do nosso meio. Como você ama? No mundo, o que é imperativo é o egoísmo. A maior característica do cristão é o amor. E esse amor tem que se ver no trato, no relacionamento, na consideração, em se importar na vida de seu irmão. O amo pode ter recebido, prendê-lo, aprisioná-lo em cadeias e castigá-lo a vir a toda morrer em cadeias. Pode recebê-lo e matá-lo a golpe. Mas Filemão, mas Onésimo, ele volta convertido ao Senhor. E fruto da sua conversão, ele está servindo, é um obreiro, hoje é um líder, hoje é um servo do Senhor. Ele está servindo nada mais, nada menos que a Paulo. Imagina, como falamos hoje de manhã, né? Multiplicai-vos segundo o vosso gênero. O peixe se multiplica em cento de peixes. O touro e a vaca se multiplica em vacas, em becerros. O galo e a galinha se multiplica em pintinhos. E Paulo, como um apóstolo, pensou que poderia se multiplicar em apóstolos.
ele se pode multiplicar em grandes homens de Deus. Ele aprendendo, sendo discipulado por Paulo. Que privilégio para esse escravo aprender aos pés de Paulo. Como retribuir, se não em servir ao servo do Senhor que está em cadeias. A conversão tem que haver fruto de arrependimento, tem que haver evidência de uma nova vida. Quando voltarmos a Deus e sermos resgatados por Deus, nos faz servos, o privilégio de sermos servos. Talvez ele servia a seu patrão de boa, mala vontade. Má vontade, com bico, com bronca, escravo, revoltado. Mas agora ele convertido a Deus. Ele pode ter trauma, nunca mais queria servir a ninguém na vida, fugiu para não servir. Mas a se converter, ele aprendeu a servir com alegria, a servir em amor, e ela está servindo a Deus na pessoa de Paulo, aprendendo. Mas como não se fuge, mas não se foge, se enfrenta, Paulo disse: está na hora de você voltar a teu amo. Volta para não mais servi-lo como um mero homem, mas sirva-lo como quem serve a Deus. Você, Onésimo, vai recebê-lo, não meramente como escravo, mas você vai recebê-lo como um irmão. Não se toca ou abolir a escravidão, porque qualquer conotação que o cristianismo, uma faísca que soltasse, podia ser acusado o cristianismo de ser subversivo, na qual o Império Romano foi um império que durou 500 anos em moeda ou menos moeda. Foi o maior império que mais tempo durou. E naquele tempo houveram mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Imagina a mão de obra que havia. Talvez era o pulmão do Império Romano, a escravidão. Um serviço barato, de graça, sem nenhum custo. E qualquer faísca que criasse um ânimo de liberdade, talvez iria provocar um massacre e culpar o cristianismo de tamanha revolta ou consequência de um conflito e morte de milhares e milhares de escravos. Mas o cristianismo trabalha nas bases, ele trabalha nos corações. Se vamos ir contra a escravidão, há uma maneira de enfrentar a escravidão, é convertendo o homem em seu coração, em coração voltado a Deus. Agora tem um amo que tem Jesus, e ele vai entender que, como amo cristão, ele vai amar ao escravo e vai tratar o mundo mais que escravo. Filemão vai servir, Onésimo vai servir a sua amo, mas como quem serve a Deus. Ele vai ganhar um escravo melhor que antes. Ele vai ganhar um patrão, não mais como um patrão, vai ganhar um irmão. Vai servi-lo como quem serve a Deus. O cristianismo traz uma nova relação. O cristianismo traz um novo relacionamento entre os homens. E nós temos que ter esse relacionamento. Diz a palavra que em Cristo não é grego, não é bárbaro. O escita é o mais paupérrimo, mais ignorante, mais abrutalhado. A lei. Não há intelectual, não há sábio, rico nem pobre. Em Cristo somos todos irmãos. Somos todos uma grande família. E agora ele está indo. Esse poder do Evangelho. O que significa a palavra onésimo? Significa proveitoso. Vamos a colocar um termo mais prático. Significa útil. Talvez quando nasceu, seus pais profetizaram sobre a criança que nasceu. Ou
ou depositaram no seu nome um desejo que queriam que ele seja. Quando falamos da escravidão, naquele tempo, você não pensa que todo escravo era negro. Todo o país que Roma tomava, os tomavam como escravo. Havia muitas pessoas brancas, de todas as cores, pessoas sábias, letradas, cultas, mas como foram vencidos, eram tidos como escravos. Muitos eram professores que usavam para ensinar seus filhos. E esse Onésimo, o bebezinho, nasceu, e talvez, oh, nosso filho, amor, sim, tesouro, coisa linda, vamos colocar que seja útil, que seja uma pessoa útil na vida, que seja alguém útil, que seja alguém de proveito na sociedade, que seja um instrumento proveitoso para onde quer que ele vá, ele seja uma bênção. E nasceu Onésimo. E talvez há um nome que os pais nos dão, há um nome que Deus nos dá, e há um nome que o mundo nos dá. E às vezes nós ficamos absorvendo o nome que o mundo nos dá. Vem aqui, seu inútil. Vem aqui, seu gordo, ou magrelo, ou chatão, chato, ou cabeçudo, ou traste, ordinário, canalha. Vem aqui, seu cabeça de bagre. Alá vem o inútil. Não serve para nada, só para comer. O mundo nos dá um nome, e o mundo não fará nada para mudá-lo, mas sim acentuá-lo, o negativismo dentro de nós. Mas os pais colocaram um nome, um desejo que um dia seja alguém de muito proveito. Proveito para os pais, proveito para a família, que através dele muitos desfrutem de benefícios que ele possa alcançar e conquistar. Mas talvez ele se criou como um moleque. A minha sogra está filmando, gravando para me processar. Ela tem um neto. Hoje está moço, estudou, está estudando, hoje é um moço sério. Mas ele chegava, quebrava tudo, subia na cima da casa. Digo, eu não quero que meu filho ande com esse homem, porque é um perigo. Sempre correndo. E todo mundo sabia que era um turbilhão. Mas quando eu chegava em casa, dizia minha sogra, cadê meu anjinho? Para ela, fulano era anjinho. Nos olhos delas, chegavam anjinho. O que se pode dizer de Onésimo? Ele se tornou talvez um escravo revoltado, talvez ele se tornou um inútil. E por isso disse Paulo, eu estou devolvendo a ti esse escravo que fugiu. Outrora era um inútil. Talvez quebrava tudo na casa. Nada que ele fazia prestava. Não era confiável. Era ladrão. Você gastou com esse escravo e não teve nenhum lucro. Mas agora ele volta para ser útil. Ele volta segundo o seu nome. Ele será um homem proveitoso para ti, que ele te sirva. Eu queria ficar com ele, mas não posso ficar com propriedade alheia. Eu te devolvo. E se algo ele te deve, eu vou pagar. Recebe-lo como se fosse eu. A minha coisa é que eu mande um discípulo e diga a Luiz e
e a Sílvia, receba-la como se fosse eu. Eu sei o que eles fazem, eles me dão na cama deles para eu dormir. Fizeram isso mesmo, ir à casa deles e receber como o Senhor dormir no quarto deles. Sim. Mesmo não querendo, Eles fazem. Pastor Sérgio, até o doutor, para vergonha de algumas pessoas, que nunca dormi na cama deles, nunca. Até o doutor Cláudio e a Marta me deram sua cama na beira do rio, a mim e a minha esposa. Até o doutor Cláudio, com toda a sua glória, ele me deu a sua cama. Receba-lo como se fosse eu. Receba-lo como quem recebe um servo de Deus. A casa nova do Senhor vai ser a nossa, a casa Eu pensei, até quando vai durar isso? Eu pensei. Quem tem entendimento entenda. Receba-lo como se fosse eu. Diz a palavra que muitos, sem saber, receberam anjos. E disse Deus: quem dá um copo de água a um dos meus, certamente terá sua recompensa. Paulo disse: eu estou enviando-lo ao escravo que te pertence, mas agora tudo vai mudar. Você vai recebê-lo como irmão, e ele vai te servir como quem serve a Deus. Receba-lo. Agora não será mais inútil. Agora será muito útil. Esse é o resgate do Evangelho, que pega pessoas inúteis e torna útil. Que pega pessoas sem propósito, que pagam na vida e lhes dá um propósito para viver. Que se antes eram ladrões, não são mais ladrões. Que se antes trabalhavam de má gana, agora o façam com prazer. E que agora Onésimo vai conquistar no seu padrão o maior relacionamento. Quando a Neila veio ao nosso meio, ela conquistou o lugar de filha no nosso lado, porque ela nos viu como quem serve seus pais. Ela nos amou como se fossem seus pais. Ela mostrou todo um zelo, um carinho por nós. Ela não foi somente discípula, ela galgou um lugar a mais. Ela foi nossa filha. Ela conquistou isso com sua vida. Onésimo iria conquistar agora um lugar mais alto que um escravo. Ele iria ser agora um irmão de seu patrão. E com quem esteve com Paulo, tinha muito para ensinar a Filemão. Muito para ensinar, porque muito aprendeu do homem de Deus, como o apóstolo Paulo. E Paulo disse: eu já estou vendo. Também Paulo, quando escreve essa carta, alguns pensam que tinha 56 a 58 anos, outros acham que tinha 60, 61 anos, quando escreveu a carta. Ele disse: eu estou velho. Imagina, Paulo, quantas pancadas nos seus lombos. Ele recebeu 8 vezes 40 menos 1. Multiplique 80 vezes 7. Quantos latigazos ele recebeu no seu lombo, na cabeça, na perna, no rosto, nos braços? Quanto castigo ele levou, varadas e apedrejadas, sem contar as apedrejadas. Ele estava muito fragilizado, estava na cárcere, não estava no hotel 5 estrelas, não estava nos spas, no hospital, estava ali. E esse escravo pode amá-lo e servi-lo. Eu preciso dele, mas eu estou te devolvendo. E eu sei que tu farás muito mais, além do que eu te peço. Farás por ele. Olha, Filemão, você me deve. Você me deve. Talvez quando eu te conheci,
você estava destruído o teu lar. Teus filhos estavam destruídos. Você estava doente, perdido, sem esperança. Mas eu fui instrumento que te alcancei e te levei ao Evangelho glorioso. Tu vida está nas minhas mãos. Eu a resgatei para Deus. Você me deve, e essa dívida nunca será paga. Eu poderia lançar mão dessa dívida. Mas eu sei que você, por quê? Porque Filemão era rico. E ele tem notícia que Filemão recebe aos servos do Senhor, que ele hospeda aos servos do Senhor, que ele ajuda aos servos do Senhor, que Filemão se converteu ao Senhor e que está usando seus bens em benefício do Evangelho. Diz: eu sei, Filemão, que você vai corresponder ao meu pedido, porque eu sei de teu caráter, eu sei de teu amor para os santos. Quantos encontraram refrigério na tua casa? E de passo, estou te dizendo que, crendo pela sua libertação, que mais tarde foi liberto, teve 2 prisões, eu vou à tua casa, me preparo um lugar para mim. Se tudo é do reino, nós como pastores temos o direito de requisitar, porque tudo é do reino. Me prepara um quarto para mim. Eu não sei se preparou o quarto dele, ou construiu um quarto. Tenho certeza que ele fez o melhor. O pastor Júnior, como morava em Curitiba, disse que construiu um quarto para mim. É verdade. Eu chegava lá e encontrava pelo de cabelo de mulher comprido, negro, loiro, crespado, isso. Falou que esse quarto é para mim. Só na parte da minha mãe, na mesma coisa. E sem dúvida, Filemão reservou um quarto para Paulo. Tinha um lugar onde ele se hospedar, porque ele ajudava aos santos com seus bens. E agora ele recebe um escravo fugitivo, convertido, um cristão, um irmão que vai amar e que vai servir ao Senhor. Quando o cristianismo em nós é verdadeiro, quando a conversão é verdadeira, você não se aproveita de seu amo. Você, patrão, não se aproveita de seu empregado. Cristo passa a ser o centro de tudo. Sirva como quem serve a Cristo. Trata como quem trata a um irmão em Cristo Jesus. E o amo como Cristo me amou. Não. Esta carta lê Colossenses 3:11, que já mencionei, né? Quem foi Filemão? 50 anos mais tarde, quando um santo, Bispo Inácio, foi levado para Roma, caminhando por Esmirna, ele escreve uma carta ao bispo de Éfeso. E esse bispo de Éfeso se chamava Onésimo. E faz a referência, diz: Onésimo, tal esse é o nome, tal ele é. A amada igreja de Éfeso tem um bispo digno de ser amado, porque assim como é seu nome Onésimo, assim ele é. Assim como seu nome significa proveitoso, ele é um bispo proveitoso para a igreja de Éfeso. E olhando esse jeito de Lúcio Mauro, foi em Éfeso que se recopilaram naquele tempo as primeiras cartas de Paulo. E talvez este bispo de Éfeso seja o escravo fugitivo que mais tarde se tornou bispo de Éfeso.
E talvez ele quis que essa carta que foi enviada se colocasse no cano, para que seja ressaltado no que um dia se fez o poder do amor, para que se mencionasse a vida dele, que um dia foi um escravo, foi um inútil, mas que o cristianismo o alcançou e tornou ele um servo de Deus, tornou um grande homem, um apóstolo daquela época, o tornou livre e fez que muitos sejam abençoados pela vida de Onésimo. Que hoje você se chame como Deus me chamou, me chama. Que você saiba que Deus te chamou com um propósito, que Ele te chamou para a glória dEle, que Ele te escolheu com um grande propósito, que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, que Deus tem um plano na sua vida, que este Evangelho é suficiente para transformar a sua vida, e que o poder deste Evangelho tem a ver com amor, e amor tem que ver com perdão. Aleluia! Imagina quando chegou Onésimo, bateu a porta ali, e Filemão não atendeu. Não sei a cara de Onésimo. A paz do Senhor. Patrão, amo, saudade, Deus lhe bendiga. Eu estive com Paulo. Ele me mandou 2 cartas para entregar aos Colossenses e esta para entregar pessoalmente ao Senhor. Eu acho que Onésimo deve ter sentado, tomou uns matos, cimarrão, e me conta o que Paulo te ensinou, o que ele te falou, como ele está, como está a sua vida, que privilégio teu estar ao pé desse homem. Um dia esse homem falou ao meu coração, um dia conheci esse homem e minha vida mudou, e sem dúvida que também tua vida mudou, porque o Evangelho que ele prega muda as vidas. Bem-vindo, irmão, mas eu quero servi-lo como... Eu tenho uma dívida com o Senhor. O Senhor me comprou, eu fui escravo, mas nunca correspondi, só lhe roubava. Deixa-me agora retribuir, como disse, 4 vezes mais, como disse o Zaqueu, com juros e correção monetária. Não vamos exagerar, vai ficar um pouquinho. Não. Esse Evangelho nos transforma. Esse Evangelho nos faz ir além de uma milha. Esse Evangelho nos dá um novo ânimo, nos faz melhores funcionários, melhores empregados, melhores funcionários públicos, nos faz melhores patrões. Nesse Evangelho tem que haver perdão. Nesse Evangelho nós temos que ter um trato entre nós. Nós temos que comprometer entre nós. Pode ler? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa diferença há no mundo. Essa diferença não há em Deus. E tampouco somos convenientes com o Evangelho. O irmão empresário rico e meu irmão em Cristo, agora vou aproveitar, vou encostar. Ele tem a obrigação de me amar. Vou pedir emprestado. Não. Isso não é cristianismo. Cristianismo significa respeito, consideração. Não se aproveita da conveniência, do egoísmo, mas se conquista. Você é um conquistador. Alcance o lugar mais excelente em sua vida.
Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Aprenda a se importar pelo seu irmão. Se comprometa. Se algo te der, eu vou te pagar. Receba-lo como se fosse eu. Não mais meramente como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Mas você, Onésimo, não mais vai servi-lo como meramente um amo, mas sirva-lo como quem serve a Deus. Deus é o ponto de equilíbrio de todas as coisas. É o centro de todo relacionamento. É o centro de todo trato, e de todo respeito e de toda consideração. Sem dúvida que Onésimo foi perdoado. E Filemão ganhou um irmão, ganhou um escravo melhor que antes. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia. Filemão, muito você foi perdoado. E o que você tem que perdoar é pouca coisa. Se pensar no teu egoísmo, não vai perdoar. Mas Deus te perdoou e você vai perdoar. Você, Onésimo, vai enfrentar aquilo que um dia fugiu. Você vai reparar o dano. Você vai enfrentar a situação. Você vai encarar. Você vai assumir. Você vai pedir perdão. Esse é o cristianismo. É resolver as coisas e não fugir delas. Amém? Que nome Deus te colocou? Que nome teus pais te colocaram? Que nome que o mundo nos colocou? Como você se chama? Qual é o seu nome? Seu nome é profético. Seu nome, seus pais colocaram um desejo que você seja para Deus um servo do Senhor. Amém.